Continuação. 4. A terapia pela urina modifica a transpiração? A transpiração é um mecanismo importante, uma vez que regula a temperatura do corpo e elimina o excesso de sais minerais. Quanto mais a pessoa estiver intoxicada, mais ela transpira, e mais a sua transpiração será carregada de odores fortes. Um suor cheio de toxinas irrita, às vezes, a pele e faz surgir eczemas ou outros problemas cutâneos. A maior parte das doenças da pele são consequência de uma sobrecarga em nível de eliminação cutânea. As pessoas que transpiram nas mãos e nos pés têm, em geral, uma má eliminação renal. Um tratamento pela urina pode resolver facilmente este problema. Ao beber a água da vida, é feita uma limpeza das células e do sangue. É frequente, durante uma cura de urinoterapia, não haver senão uma transpiração muito fraca, pois é essencialmente o sistema renal que é posto em ação. A água é eliminada pelos rins e não tem necessidade de sair pela pele. A urinoterapia é um meio notável para curar as infecções cutâneas, tais como os eczemas, as psoríases ou as erupções de toda a sorte. Sobre as queimaduras urticantes causadas pela medusa, a urinoterapia dá resultados rápidos e espetaculares. 5. Quais são as contraindicações da terapia pela urina? Nem as infecções urinárias, nem qualquer outra doença são contraindicações. Crer que a urina é um veneno tóxico é uma ideia sem fundamento, um mito propagado pelas sociedades civilizadas que perderam suas raízes de sabedoria. A terapia pela urina deve ser feita com o coração. Ela deve ser concebida como um processo de transformação da relação consigo mesmo. Ao utilizar a urinoterapia, a pessoa irá não somente melhorar sua saúde física ao favorecer a eliminação de substâncias indesejáveis que ficam estagnadas em seu organismo, mas irá igualmente modificar a relação emocional consigo mesma. Ela não poderá mais julgar-se da mesma maneira. Absorver a própria urina quer dizer psiquicamente: eu aceito a mim mesmo sempre mais. Como muitos problemas são o resultado de uma rejeição psíquica de si mesmo, a urinoterapia vai operar mudanças profundas na relação com todas as partes de nosso ser. Quando uma pessoa deseja fazer a urinoterapia, é preferível que ela o faça em segredo, sem falar com os outros, a fim de evitar reações negativas. A este respeito, lembremos que a reação emocional intensa é uma manifestação de medo, que é fundamentado sobre a ignorância. Nós rejeitamos aquilo que não conhecemos. Aqueles que duvidam da terapia pela urina são pessoas que jamais tentariam praticá-la. Aqueles que o fazem têm um senso pessoal mais sutil, fundamentado em suas experiências pessoais e não em preconceitos ou reações emocionais. O caminho da saúde passa pela independência das influências exteriores, a matriz do mesmo e a confiança em seu íntimo biológico. A saúde não custa nada. É o corpo que faz os papéis de médico e farmacêutico, é ele que se reequilibra quando nos beneficiamos da sabedoria que ele contém em cada uma de suas células. O corpo humano será autorreparável e autocurável se nós o deixarmos fazer o seu trabalho. 6. Existe alguma semelhança entre a urina e a saliva? Sem dúvida, a saliva é um remédio notável. No reino animal, as mães lambem os seus pequenos. Uma mãe que, por instinto, põe saliva sobre a ferida de sua cria
não sabe, talvez, que a saliva contém substâncias bactericidas e que sua intuição de mãe a guia por uma ação correta. Análises mostraram as fantásticas propriedades da saliva. Podemos aplicá-la localmente, como a urina sobre as feridas, os abscessos, as queimaduras, as inflamações da pele ou dos olhos, etc. A saliva tem propriedades anti-inflamatórias espantosas. Ela contém enzimas que são agentes muito importantes em todos os processos de limpeza do organismo. Numerosos problemas de crianças de peito e de crianças pequenas desaparecem quando sua mãe pré-mastiga os alimentos antes de lhes dar, pré-digerindo e enriquecendo-os de todas as substâncias benéficas da saliva. Sabe-se que a urina também contém hormônios, substâncias bactericidas, minerais, anti-inflamatórios, analgésicos e mais, toda uma farmácia natural, que utilizada com sabedoria pode facilitar a cura de numerosos males. 7. É preciso sempre utilizar a própria urina, ou pode-se utilizar a de uma outra pessoa? É preferível utilizar a própria urina. Entretanto, pode-se utilizar a de uma outra pessoa quando se tornar impossível obter imediatamente a urina da pessoa doente, em caso de queimaduras ou feridas, por exemplo. 8. A urina é utilizada em homeopatia? A isopatia consiste em preparar um remédio homeopático a partir da urina. O princípio é o seguinte: a dinamização homeopática consiste em transformar uma substância, fazendo-a passar por toda uma série de diluições e de agitações que vão modificar suas propriedades fisioquímicas. Pode-se fazer isso com a água da vida. Tome 10 pequenas garrafas que você deve encher com 3/4 de água. Na primeira garrafa, coloque algumas gotas de urina. Feche o frasco e agite-o bem, umas 100 vezes, energeticamente. Pegue uma gota dessa mistura e coloque na segunda garrafa. Feche o frasco e agite-o de novo, umas boas 100 vezes. Desta maneira, no 10º frasco, você obterá um produto diluído e dinamizado 10 vezes, que terá exaltado certas propriedades terapêuticas da urina. Deve-se consumir 5 gotas deste remédio 2 ou 3 vezes por dia. É um meio astucioso para qualquer um, que psiquicamente não está pronto para uma utilização direta. Assim, pode-se fazer alguma coisa próxima sem precisar dizer a partir de que material o remédio foi preparado, o que evitará todas as resistências intelectuais a esta terapia. Lembremos a propósito de dinamização que quanto mais um produto for diluído e dinamizado, mais ele vai agir num nível sutil. Um produto não dinamizado agirá mais em nível físico, enquanto um produto fortemente dinamizado agirá em nível de corpus emocional, mental e espiritual. Portanto, a prática direta da urinoterapia é preferível à sua absorção sob a forma de medicamento. Beber sua urina é um ritual rico em ensinamentos sobre si mesmo, e a alquimia viva que se produz é certamente a mais poderosa das terapias. 9. Quais são as quantidades de urina a absorver durante a terapia? A posologia do medicamento urina não deve ser fixada segundo normas, mas pelo próprio corpo. Trata-se de aprender a sentir por si mesmo a dose ideal. É bom saber que não há risco algum em tomar muita urina, pois ela não é tóxica. Um consumo muito grande não corre o risco senão de proporcionar uma eliminação abundante, o que é benéfico. A quantidade só deve ser diminuída se os sintomas da eliminação
forem muito intensos ou muito desagradáveis. Que terapêutica agradável de aplicar, onde nenhuma superdosagem deve ser temida. Ao pensarmos no número de crianças que morrem a cada ano por terem tomado por acidente medicamentos químicos, chegamos a desejar que as farmácias comuns não tenham mais produtos perigosos, mas simplesmente um copo para a urinoterapia. Se a urina tem mau gosto, isto significa que o organismo está intoxicado e que há necessidade de limpá-lo. Se ele for despoluído por um jejum, pela terapia da urina ou por qualquer outro meio de desintoxicação, o gosto da urina se tornará logo agradável. O fato de observar as modificações do gosto da urina durante uma terapia é interessante para acompanhar o progresso da limpeza interna. No começo, a urina tem um mau gosto, mas rapidamente ela se torna bebível e mesmo deliciosa. 10. O que fazer quando a urina tiver mau gosto? Para começar, pode-se utilizar a isopatia homeopática já descrita. Pode-se também colocar 2 colheradas de urina em um copo de suco de laranja, depois aumentar a cada dia a dose de urina. Após algum tempo, a urina se tornará mais clara e poderá ser bebida sem fazer caretas. Nesse ponto, cada um poderá constatar que o gosto da urina depende essencialmente do estado da saúde em geral. Se o gosto é muito forte, deve-se evitar primeiro a urina, que é concentrada, e beber líquidos abundantemente ao acordar para diluí-la. Assim, a segunda ou terceira urina será mais diluída e com um gosto aceitável. 11. As mulheres podem praticar a urinoterapia durante a menstruação? Não há nenhum problema para uma mulher praticar a urinoterapia durante suas regras. Os glóbulos vermelhos que possam ser ingeridos com a urina não são tóxicos. Ao contrário, eles permitem ao corpo reciclar certas proteínas úteis ou o ferro contido na hemoglobina. Nos séculos passados, numerosas doenças eram tratadas pela absorção das próprias secreções do doente. Um médico de Nova York publicou, no início do século, um volumoso tratado sobre a autoterapia. Ele citou numerosas curas de blenorragia e outras doenças infecciosas, obtidas ao se dar ao doente para beber o seu próprio pus. Problemas ginecológicos curados pela absorção do sangue menstrual e, por certo, doenças renais curadas pela absorção de urina. A urinoterapia constitui uma espécie de autovacina que lida com a imensa sabedoria da natureza, sem os efeitos secundários de enfraquecimento da imunidade geral que causam as vacinas industriais. 12. Como utilizar a urina em massagens? Disse no Dhamaratantra: o aluno espiritual pode se beneficiar do fruto de suas práticas de yoga e sua meditação se utilizar a massagem em seu corpo, com sua própria urina. Ele obterá, assim, poderes divinos, terá a força do elefante e se sentirá como se fosse o rei dos deuses. A pele é um órgão fronteira, de grande importância, que assegura mudanças constantes no exterior e no interior de nosso corpo. Seu papel, como órgão de eliminação pelo suor e pela descamação, é eliminar uma grande quantidade de toxinas. As erupções, eczemas e outras doenças de pele correspondem a um esforço de eliminação do corpo que utiliza este método quando os outros órgãos excretórios estão sobrecarregados. Por isso é possível suprimir uma eliminação cutânea
por uma pomada com cortisona, pois assim o problema pode retroagir em profundidade. A pele absorve também muita energia. É a segunda boca. Com efeito, a luz solar é um alimento que a pele capta e transforma em vitamina D. Através da pele, penetra também uma grande parte das substâncias aplicadas em cosmetologia, cremes de beleza. Nos nossos dias, um grande número de mulheres intoxica gravemente seus corpos com cremes de beleza sobrecarregados de conservantes, de estabilizantes, de colorantes e outros produtos químicos que favorecem a saúde econômica dos comerciantes, mas destroem a saúde física dos consumidores. É interessante saber que os extratos biológicos descritos nas embalagens de certos cremes de beleza, caros e renomados, são elaborados a partir da urina feminina. Em muitos países, caminhoneiros passam pela manhã para comprar a urina das mulheres, urina que servem em seguida para fabricar os produtos cosméticos e os remédios. Aí está o segredo de certos cremes destinados a lutar contra o envelhecimento da pele e lhes dar, minhas senhoras, a pele de pêssego das deusas. Os textos sagrados da Índia prometiam, já há muitos milhares de anos, aos utilizadores da urina um desabrochar incomparável da pele. Antes de despender fortunas em cremes de beleza, por que não ter confiança na natureza e utilizar os tesouros da água da vida? A urina contém hormônios, aminoácidos, vitaminas e outras substâncias vivas que podem agir de maneira benéfica sobre a pele. Uma delas, a alantoína, é um cicatrizante e um anti-rugas notável. É uma substância que se encontra em quantidade em plantas preciosas para a pele, como o sinfitum ou a aloe vera babosa. Lembremo-nos que se o corpo não está muito intoxicado, a urina não tem um odor desagradável. Aplique a urina fresca sobre a pele e deixe secar. Se o seu corpo ainda está intoxicado, lave-se em seguida com um sabão natural ácido. Os sabões habituais são alcalinos e nocivos para a pele. Se o seu corpo já está bem limpo, não é necessário lavar-se em seguida. Com efeito, como o gosto da urina de uma pessoa desintoxicada, seu odor é delicado, lembrando os aromas de um bosque ou exalando um perfume de frutas ou de flores. Além de a aplicação sobre o rosto ter finalidades cosméticas, a massagem de todo o corpo é muito útil. Aplique sobre a pele a urina fresca e deixe secar. Não se lave depois, a não ser que o odor seja desagradável. Certos autores, como Armstrong, preconizam uma outra maneira de utilizar a urina em massagem. Guarde a urina num recipiente de vidro ou de cerâmica durante 7 dias. Depois, aplique-a sobre a pele. Parece que esta urina velha adquiriu as propriedades terapêuticas novas pela concentração que se efetuou. Uma parte da água que ela continha se evaporou. É preciso, entretanto, assinalar que a grande parte das pessoas que tentam esta técnica renuncia a ela por causa do odor desagradável exalado pela urina conservada. Banhos nos olhos são preciosos para todos os problemas oculares. Muito úteis para aqueles que passam horas diante da tela da televisão ou do computador. Algumas gotas de urina na orelha são eficazes para as afecções auriculares. Um enxaguamento do nariz com a urina, pura ou diluída com água, limpa as cavidades nasais, torna a pessoa resistente aos resfriados e faz desaparecer as sinusites. Pode-se também utilizar a urina em compressas.
um pedaço de pano umedecido em urina para todas as espécies de problemas cutâneos. As compressas de urina têm também um efeito espetacular na cura de queimaduras. Não é fantástico que a natureza nos tenha dado um tratamento tão fácil de aplicar? Para as queimaduras de sol, a urina ultrapassa de longe todas as loções farmacêuticas. Os náufragos suportam a exposição ao sol sem se queimar graças à sua urina aplicada sobre a pele. Mães, quando seu bebê apresentar assaduras, eczemas, erupções ou impingem, não o intoxiquem com pomadas de zinco ou de chumbo. Não agridam o seu organismo com cremes impermeáveis, que impedem a pele de eliminar normalmente os resíduos, nem sobrecarreguem seu corpo de produtos químicos. Se o bebê está irritado com sua própria urina, isto significa que seu corpo está intoxicado. Examine então se seu regime alimentar é adequado e deixe a sua pele o maior tempo possível ao ar livre. Lembramos também que a urina é uma opção de tratamento para todas as feridas abertas. Ela evita a infecção pelas substâncias bactericidas que contém e apressa a cicatrização e evita a formação de queloides, cicatrizes hipertrofiadas, pelas substâncias biológicas vivas presentes. Pode-se utilizar a urina diluída em irrigações vaginais, contra os corrimentos brancos e infecções de todas as espécies e em lavagens intestinais, úteis contra a constipação e a diarreia, e também contra todas as inflamações do cólon, na dose de 1 a 3 copos de urina por litro de água. Use-o também como loção após barba, como enxaguador bucal, notável para as infecções das gengivas, mantendo a urina na boca durante alguns minutos, pela manhã e à noite. Como preventivo contra as micoses dos pés, a urinoterapia tem múltiplos recursos para ajudá-lo a manter a saúde de sua pele e de seu corpo. Se você foi picado por um inseto, passar a urina ou saliva será muito útil. Depois utilize este truque de avó tão precioso. Aproxime uma chama no local picado, o que fará sair o veneno e desaparecer a dor. 13. Como utilizar a urina em caso de doença grave? Em caso de doença grave, pode-se fazer um jejum com a urina e com água, tal como foi descrito anteriormente. Pode-se também untar o corpo com urina 1 ou 2 vezes por dia, deixando-a secar sobre a pele. Neste caso, as reações do corpo poderão ser fortes, pois a eliminação vai ser intensa. Compressas de urina deram resultados notáveis no tratamento de tumores, feridas e doenças de pele. Todas as espécies de afecções crônicas graves foram melhoradas ou curadas por esta terapia. Poucas pesquisas foram feitas por laboratórios e hospitais depois que a indústria farmacêutica impôs sua lei à medicina moderna. A ciência não reconhece senão as terapias testadas em animais e em lotes de doentes, segundo as leis da estatística, que um filósofo chamou a forma moderna da mentira. Todos os terapeutas naturais esbarram nessa barreira intransponível. Os médicos não querem utilizar senão tratamentos validados por experimentações feitas segundo as regras da ciência. Ora, os médicos que praticam os métodos naturais refutam estas experimentações por considerarem-nas mais como um meio de defesa da indústria farmacêutica do que como uma prova real da eficácia dos remédios testados. Tanto mais que os estudos não trazem nenhum passo sobre a melhora geral da saúde dos pacientes, mas sim sobre o desaparecimento de alguns sintomas
escolhidos por cada estudo.